Olá, leitores do Bahia Notícias. Essa é mais uma entrevista aqui do BN, dessa vez com o vereador Silvio Humberto, do PSB. Vereador, seja bem-vindo. Muito obrigada pela disponibilidade. Boa tarde, Eduarda. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui conversando sobre as eleições, né? É o que nós temos de bom para hoje, para falar. Bom, vereador, primeiro eu queria saber qual é o balanço do seu mandato de 2020 para cá. Né? Basicamente, o senhor foi líder da oposição nesse último ano na casa e eu queria saber, na sua jornada individual, quais foram os maiores desafios e os maiores ganhos desse último mandato? Eu diria que o nosso maior ganho, enquanto líder nesse último momento, é você ter liderança no período eleitoral, né? Então, você ser um líder no período eleitoral sempre é mais complicado, embora não seja a primeira vez, mas você lidar com quando o tempo político se encontra com o seu tempo eleitoral sempre é muito mais difícil, né? Porque você vai se movendo com pouco tempo, tendo as questões que são prementes ordinárias do próprio mandato e você de olho na sua reeleição e os demais vereadores, como todos os vereadores, visando também a sua reeleição. Eu diria que esse período, o último ano, sempre é o ano que você, literalmente, o que você semeou, você vai colhendo, né? Às vezes não com o resultado que você imagina, mas quem sempre julga ao final é o povo, né? E ainda bem que é assim, né? Parte desse jogo democrático. Então, eu diria que o balanço é esse. A democracia, que bom que vem, sempre vence, né? Eu acho que faltou um pouco mais de debate, né, sobre as questões, para mim, que são prementes da cidade, mas o fato de ter essa participação cívica, eu acho que isso é sempre é muito importante, porque nós sabemos o que é não ter isso, né? Então, não ter isso, ter seu direito a escolher seus governantes cerceados, ou parcialmente, totalmente ou parcialmente cerceado, é uma triste memória que a gente não quer, que não deve voltar nunca em nosso país. Silvio, foi bom você ter falado um pouco sobre a questão da oposição, porque é sobre isso mesmo que eu queria falar um pouquinho agora, justamente porque vocês são o menor grupo da casa nesse momento, tem cerca de 10 cadeiras, e ao final da eleição esse número se manteve mais ou menos o mesmo, assim, a média se manteve mais ou menos a mesma. Mas eu queria saber como é que tem sido a avaliação desse grupo, se você tem tido a capacidade de debater de fato e de se opor às propostas do governo na casa, de conversar com a galera da situação, como é que tá isso? Nós sempre nos pautamos por uma oposição que sempre se pautou pela qualidade do debate, né? A gente não tem um número, mas tem a qualidade das nossas intervenções, considerando até as proposições do governo que chegam, nós fazemos as observações, emendando. Agora, é evidente que assim eles têm um número, né, absoluto. Então, quando eles votam, né, eles decidem quem vão votar e mesmo você usando todos os elementos do regimento, eu diria que foi um. Não deixa de ser difícil, porque quando você não tem um número, que é ao final do dia, o que conta é o número, né? Número de votos. Mas nós sempre tivemos uma oposição aguerrida e, assim, faltando uma outra visão de cidade sempre, na maioria dos momentos, das nossas intervenções, né, tanto que tinha projetos do próprio governo que iam e voltavam para corrigir coisas que nós já havíamos sinalizado, né? Então, nós não fizemos uma oposição, é uma oposição à cidade, mas é uma oposição qualificada que apresenta uma outra visão de cidade, né, que acredita que, por exemplo, que a gente sempre pautou que essa cidade precisa ser uma cidade participativa nas suas decisões, precisa se discutir o planejamento da nossa cidade, pautamos a forma de discussão do PDD1, que não ocorreu, que só vai ao que o ano que vem, a questão da venda das áreas verdes da nossa cidade, né, considerados terrenos inservíveis, era assim que se denominava, a luta permanente contra essa injustiça fiscal que envolve o IPTU da cidade, na medida que não há uma revisão da planta genérica de valores, e o fato de Salvador ter perdido, vem perdendo em importância, né, considerando inicialmente que nós já fomos a primeiro PIB do Nordeste, e agora nós somos o segundo e já sendo, de certa forma, já tendo nos nossos calcanhares a,
Recife, né? Então, Salvador perdeu para Fortaleza, saiu do top 10 das capitais, em termos de PIB, se eu não me engano, é 14º, e com um índice de habilidade social muito grande. Então, essas são questões que eu considero que são importantes para discutir, porque é isso que vai melhorar a vida da população, não você só afetar as coisas, né? Veja a questão da imobilidade urbana que nós vivenciamos, não é só com ônibus com ar-condicionado que você vai resolver o problema, você precisa de uma decisão sistêmica e que essa administração não tomou. Silvio, foi interessante você ter citado essas pautas, porque elas são justamente a minha próxima pergunta. Você comentou aí agora sobre a questão desse empréstimo que a prefeitura tem pedido em torno dos ônibus, né, dos ônibus com ar-condicionado para comprar uma nova frota. E essa é uma das pautas que vão ser debatidas ainda no final desse ano e provavelmente deve se estender para o ano que vem essa questão do transporte público, com um possível aumento de tarifa e outras questões. Qual dessas pautas, inclusive que você mesmo citou, você acredita que seja a pauta prioritária para esse final do ano, o início do ano que vem, e que você deve tentar debater ali dentro da oposição para ter uma conversa mais aguerrida, como você mesmo falou, no ano que vem? Esse ano nós temos aí, já para terça-feira, deve ter a votação do empréstimo para a compra de ônibus elétricos na cidade. Nós vamos debater isso, né? A gente vai conversar sobre isso, inclusive a gente tem uma reunião também entre segunda e terça-feira, né? Nós temos o PDDU, que é para o ano que vem, mas tem a lei orçamentária anual, que está lá inicialmente previsto esse aumento do IPTU, né, que pode chegar a 12%, então acima da correção monetária, da inflação. Isso é muito preocupante. Tem a questão das travas que não foram renovadas, isso também é muito preocupante. Então, isso contribui para que a cidade vai afetar o ciclo de negócios da cidade e isso coloca a cidade num patamar muito, assim, quando eu penso na perspectiva, porque o ano que vem você tem PDDU, você tem o PPA, então são questões que vão ter que, assim, você vai ter que discutir, porque é preciso pensar para onde é que a cidade vai. E o que eu sinto é que há uma confusão, né, eh, entre há sempre uma ideia de um planejamento reativo, né, que você confunde o dia seguinte com o dia de amanhã. O dia seguinte, eu tenho repetido isso, porque para mim é muito claro isso, né? O dia seguinte de uma terça-feira, normalmente, é quarta, mas o dia de amanhã está discutindo perspectiva. E eu não sinto uma discussão profunda, com, com causa, com consequência, com, com densidade sobre os destinos da nossa cidade, né? Então, o que é que nós vamos fazer com a educação? Vai ser sempre essa corrida olímpica e o IDEB do Estado versus o IDEB do município? Não vai ter uma discussão que procure estabelecer uma discussão sistêmica, né, de modo a garantir que Salvador dê um salto de qualidade na educação, o mesmo estendendo para a saúde, o mesmo estendendo para a discussão de geração de emprego e renda. Então, essas são questões que vão nortear o debate, mas de mais imediato agora nós temos a lei orgânica, desculpa, a lei orçamentária anual e mais um empréstimo. Bom, e não só para o ano que vem, a gente tem a questão dessas pautas todas, mas vem a eleição de um novo presidente da Câmara, né? Carlos Muniz já colocou o nome dele, já buscou apoio de alguns grupos. Como é que tem sido essa conversa na oposição? Alguém se levantou para lançar uma candidatura de oposição? Existe essa conversa? Ou a reeleição de Carlos Muniz é uma coisa quase certa na Câmara? Bom, que nós temos, né, nós temos uma ótima relação com o presidente Carlos Muniz, né, os acordos que foram estabelecidos dentro do jogo democrático, né, ele funcionou como um árbitro, né, os acordos estabelecidos aí dentro do colégio de líderes, isso caminhou bem, né, e inclusive nós já temos um calendário definido para o próximo ano. O que nós vamos fazer, como nossas decisões são sempre em bloco, nós convocamos uma reunião para afinar, né? Saber o que cada partido que compõe
a base, o bloco da oposição, né, entende sobre a eleição agora. Então, a gente não tem essa posição pré-definida, mas é porque nós entendemos que é preciso uma decisão colegiada. Inicialmente, é essa a nossa disposição, como nós sempre fizemos, porque a liderança da oposição foi feita dessa forma, né? Tanto a alternância de gênero como a alternância de partidos foi discutido isso coletivamente, então nós vamos adotar o mesmo princípio, porque foi assim que nós votamos da outra vez. Silvio, foi bom você ter falado sobre essa questão das lideranças da oposição, né? Vocês escolheram fazer essas alternâncias entre gênero e partido. E eu queria saber, para o ano Uhum. que vem, quem deve ser o seu sucessor, quem deve vir depois de você? Vocês já debateram isso? Não, isso ainda nós não debatemos, é isso. Nós vamos ter uma primeira conversa. Hoje à tarde a gente tem uma conversa para, a partir daí, a partir dos princípios que pautaram nessa nossa última legislatura, há uma tendência que seja o mesmo princípio. Mas, como nós temos novos atores, né, e são novos sujeitos, é importante repactuar, né, ver que todos concordam e aí construir coletivamente e fazer o que sempre fizemos, que é uma oposição unida, aguerrida e com toda a disposição de continuar assim apontando as falhas, né, que nós entendemos da atual administração, mas apoiando aquilo que nós entendemos que é muito que seja bom para a cidade. Silvio, com relação à eleição, alguns colegas vereadores pontuaram que o clima nas ruas estaria diferente em 2024, que eles sentiram uma postura menos politizada, menos partidária ou até mesmo apática, entre aspas, dos eleitores. Essa foi a sua impressão durante a sua campanha? Você sentiu que teve alguma diferença considerando o pós-pandemia? Como é que você vê essa movimentação? Olha, assim, se a gente for tomar como parâmetro a pós-pandemia, que foi um caso à parte, né? Um momento único, né? Infelizmente, com tantas mortes, né? E mais de 700 mil pessoas nós perdemos no país, então isso é um momento muito difícil, foi uma eleição extremamente difícil de 2020, mas eu diria que hoje esse contato com as ruas de forma livre, né? Sentir o pulsar das ruas, para mim foi assim, eu não sentia a população apática, o que a população queria era esse contato direto. Eu lembro do que eu vivenciei ali no São João do Cabrito, quando uma eleitora disse: as pessoas fazem carreata, dão adeus, eu também dou adeus, mas eu gosto desse contato direto. Então, o contato direto, você está ali apertando a mão, fazendo a escuta, ainda que rápida, com as pessoas, isso para mim foi e assim, você ouvindo de fato o que a população está pensando, e como a população, ao mesmo tempo, tem muita gente ávida por coisas novas, né? Ávida por você ver seus direitos respeitados, ávida pela discussão, assim, quando a gente trazia o debate da questão racial, o quanto existe um sentimento que a cidade precisa, né, ter um prefeito, uma prefeita que se pareça com a maioria da população. Então, esse é um sentimento crescente que vai de A a Z. Isso está nas classes populares, né, na periferia. Esse é um debate que está ali premente, porque a gente sabe que quem sofre, né, quem os serviços públicos não são adequados, afetam diretamente essa população. O fato de Salvador ser a capital da desigualdade racial, né, quando você compara de 2012 a 2022, o índice de equilíbrio racial da Folha mostra que a cidade piorou pelo menos 33% quando você considera a, a renda, considera a educação e a longevidade. Então, isso mostra o quanto essa cidade, ao não resolver, não enfrentar adequadamente as desigualdades raciais, você, consequentemente, mantém essa cidade nesse círculo vicioso da pobreza que impede Salvador, que pode muito, mas realiza muito pouco, porque, sobretudo, sua gente não é tratada de forma digna. Então, esse foi o que eu senti nas ruas, né, conversando com as pessoas, enquanto a formação política é importante. A gente não pode abandonar essa formação política que envolve ouvir e escutar as pessoas, porque aí dá diálogo.
Silvio, falando dessas métricas, inclusive que você cita, e a questão do que a população tem clamado, como é que você viu o resultado das eleições no executivo? Né? O prefeito Bruno Reis teve uma margem muito grande de diferença, mais de 1.200.000 votos. Eu queria entender como é que você lê essa eleição, como é que você lê o desempenho das duas candidaturas de oposição, né? O PSOL e Geraldo Júnior. Eu acho que, de um lado, a gente não conseguiu, é evidente que os números estão aí, a gente não vai contestar, não contesta os números, né? Eu acho que a gente não conseguiu fazer um debate das questões que eu considero que são importantes para a cidade, né? Então, eu acho que a gente poderia ter comunicado melhor, né? Considerando que assim o grupo que está no poder vem fazendo campanha há muito tempo. Você oficialmente fazer campanha 45 dias é algo é uma situação muito mais difícil. Então, eu acho que esse debate, né, precisa ser, embora no meu partido tenha, a gente quase um ano antes, a gente pensou Salvador e sua gente com vários temas, né? Discutindo desde a questão urbana, mobilidade, saúde, educação, desigualdade racial, a questão da justiça tributária. Então, são temas que a gente precisa fazer um diálogo permanente com a população, porque quando você não consegue fazer isso de forma muito eficaz, termina as imagens se sobrepondo aos fatos, né? Então, uma forma de comunicar, né, de se colocar as questões da cidade, né, isso levou a você estar nessa situação que reflete, né, essa Salvador, que, no meu entendimento, não corresponde a Salvador real. Mas foi isso que a população resolveu apostar mais uma vez. Cabe nós que somos mantidos na oposição em ser mais eficiente e eficaz, né, nas nossas proposições e na forma que nós temos que nos comunicar, né, de chegar mais próximo ao eleitor, para que ele possa entender que há uma distância grande entre a Salvador que temos e a Salvador que merecemos. Está falando sobre os resultados das eleições, foi que a gente acabou tendo um paralelo muito interessante com relação ao que você falou, inclusive, de coisas novas, que foi o vereador Edvaldo Brito, que é uma figura muito importante da política soteropolitana, que resolveu não se candidatar à reeleição, né, uma pessoa antiga na casa, e a chegada de um novo vereador, que é um dos mais novos da história da Câmara, né, o Sandro Filho, com 19 anos. Eu queria saber, essa movimentação, para você, indica uma renovação na Câmara, não só geracional, mas uma renovação de pensamento, de postura? Olha, o professor Edvaldo Brito, que eu entendi, ele encerrou um ciclo da vida dele do ponto de vista da política partidária, né? Não acredito que ele vá sair da política. Ele já ultrapassou a barreira dos 80, né? E considerou que é importante renovar, pelo menos dentro do partido dele, viu uma pessoa, o Felipe Neto não, Felipe Souza, se eu não me engano, ou Souza não, desculpe, Santos, né? Que vem agora aí, né? Ah, eu não costumo, assim, a renovação eu acho que é importante porque nós ali, nós não estamos sentados num trono. Você tem uma cadeira que democraticamente, a cada período, à medida que a população tem ciência do que foi feito, né, das propostas e resolve apostar em um outro nome, isso é um jogo natural, né, dentro desse processo democrático. Agora, temos que aguardar como vai ser esse desempenho, porque nem sempre o fato de ser novo significa que as ideias são novas, né? Então a gente precisa aguardar. Eu prefiro aguardar o desenrolar dos fatos, né? O desempenho, para que agora tem algo que é importante, que é a juventude. Eu acho que o fato da juventude se interessar pela política, isso é algo importante, porque é a continuidade. Agora, não necessariamente você associa isso com posições avançadas, né? Mas aí é parte da democracia você apresentar visões, né, diferentes. Agora a gente tem que manter que isso tudo ocorra dentro da civilidade, né? Ou seja, dentro das regras do jogo. O que é importante para a democracia, o debate, a disputa de ideias, né? As visões sobre a cidade, porque nós temos, pelo menos, nós somos 3 milhões de pessoas.
e 3 milhões de pessoas, né, você tem aí, né, um universo muito grande, quase 3 milhões de pessoas, né? Você tem um universo muito grande, então você tem uma responsabilidade de representar 40, são 43 vereadores representando visões sobre e interesses sobre a cidade. Essa renovação, eu também queria perguntar um pouquinho como é que tem sido, né, nessa última semana após a eleição. Alguns eleitos foram até a Câmara, assistiram algumas sessões, acredito que tenham conversado ali com os vereadores desse último mandato. Como é que tem sido essa relação? A oposição também tem conversado com quem vai chegar para 2025? A gente tem conversado mais com as pessoas da renovação que ocorreu dentro do nosso campo, né? Então, a visita agora é. Eu me lembro quando eu cheguei, você visita o plenário, vai conhecer, aí vem a parte mais da burocracia, aqueles que já têm intimidade com a casa, já conhecem a casa há mais tempo, dentro dos seus próprios partidos, vai fazendo as conversas, né? Então, nesse momento é assim, você vai conhecendo a, a, o dia a dia da casa, até o final da legislatura, que possivelmente pelo que foi definido, acho que vai ser, acho, se eu não me engano, é 18 de dezembro, que eu acho que vai ser a última sessão. Aí aguardar isso aí mesmo, da conversa. Nós da oposição estamos abertos para fazer as conversas que forem necessárias, receber os que são do nosso campo para fazer, para tirar algumas as dúvidas que possivelmente possam vir a surgir. Finalizar aqui, já terminando. Eu queria perguntar sobre o seu histórico, falar um pouquinho sobre essa questão do seu histórico ao longo da política, que vem de uma relação muito próxima com mobilizações sociais, mas a gente percebe também que a cada ano que passa vão chegando novos vereadores na Câmara que muitas vezes não têm essa relação anterior com a política, com movimentos sociais ou com algum tipo de ideologia específica. E eu queria saber, isso na sua visão, com o seu repertório. Isso faz diferença nas discussões na Câmara, na construção de debates novos? Ali, é isso, eu acho que a gente tem uma pluralidade. Eu acho que precisa se melhorar a, a forma como a forma como a gente está conversando, a forma como nós estamos nos comunicando. Estou insistindo nessa comunicação porque assim eu acho que nesse momento tem uma reflexão grande para se fazer dentro da própria esquerda, né, dos nossos uma reflexão sobre os nossos métodos, as nossas práticas de chegar na massa, né? Eu acho que tem um debate aí da ideologia versus o pragmatismo excessivo e o excessivo, o excesso de pragmatismo. Então, tem um debate aí em torno da ideologia que é afirmado nessa eleição, né? A militância. Então, eu acho que tem algumas reflexões que são importantes e que refletem também nessa nossa forma, que elementos que eu acho que isso que tem sido discutido em todo o Brasil, né, com esse avanço da direita, de parte da extrema-direita, e a esquerda tendo que se repensar a forma como você dialoga, se comunica com a massa. Né? Então, a gente tem que olhar que elementos precisam ser agregados no nosso discurso, também nas nossas práticas, que venham gerar um polo de atração maior em termos do eleitorado, porque a gente não pode ficar em dissonância, né, com o eleitorado. Você precisa entender que a eleição é emoção e razão. Então, você precisa falar o que alcança o coração das pessoas e que arrasta a, as mentes das pessoas. Né? Então, eu diria que um debate importante esse que nós trazemos com relação à igualdade racial para valer, isso tem lugar, isso tem centralidade, isso precisa ser entendido como é que isso gera interseccionalidade, estou pegando no caso específico de Salvador, com as outras pautas. Né? E, às vezes, não achar que esse é o problema, porque parte da esquerda está discutindo identidade racial, a questão racial, a questão de gênero, mas como essas questões se ligam com outras questões importantes, que a população considera importantes, como o direito à cidade, aí a moradia, a saúde, a
a educação, a geração de trabalho e renda, ou seja, o que faz a diferença no final do dia, como você encontra uma forma de comunicar, dizer, olha, você olha que a cidade de Salvador tem BRT, mas as creches, você tem números insuficientes que só cobrem aí em torno de 40% da demanda. Quando isso não ocorre, isso afeta diretamente a, a vida das pessoas e, sobretudo, basicamente das famílias negras da cidade de Salvador, porque isso afeta o orçamento familiar. Então, são essas questões que a gente precisa trazer como um debate de pensar a cultura, cultura e desenvolvimento, né? Como é que você gera trabalho e renda, como é que você faz políticas públicas na nossa cidade, envolvendo a juventude, com a juventude. Isso leva a uma renovação. Então, você pensar que as ações não podem ser só no período eleitoral, onde você é convocado a cada 4 anos ou de 2 em 2 anos. Mas você precisa pensar em ações permanentes e que envolver civicamente a população para além do voto, né? Porque tem algum e nós vamos ter uma boa oportunidade agora com o PDDU, né? Para pensar que cidade é que queremos, né? Para onde vamos e como iremos, né? Então é título até de um livro, Para onde anda Salvador. Então precisa tendo essa oportunidade, fazer algo que seja de fato participativo, porque o fato de ter participação não significa que seja participativo, né? Então eu diria que esses novos tempos, que construir um diálogo que ele precisa ser assertivo e assim em consonância com as demandas reais dessa população que vive as agruras de morar numa cidade que não lhe trata dignamente. Precisa até saber qual é o parâmetro de dignidade para poder entender, comparar, porque às vezes aqui é oferecido pouco com um discurso que está oferecendo, você traz com outros lugares, você, a exemplo disso, a gente pode trazer a questão dos ônibus, né? Você chegar no século XXI e falar que a grande proposta é aumentar o ônibus com ar-condicionado, aí é muito pouco diante do problema que nós temos, porque já chegamos no século XXI. Isso não é uma questão que deveria ser objeto de uma proposta. Silvio, só para terminar, eu queria perguntar justamente nessa movimentação que você fala de trazer a juventude mais para perto e ao mesmo tempo que a esquerda, no caso o seu grupo, consiga se aproximar da população, qual é o papel dos movimentos sociais nesse intercâmbio, né? De trazer a juventude para perto e ao mesmo tempo se conectar com a sociedade, com a Câmara. Como é que você faz essa movimentação junto com os movimentos sociais? Olha, um caminho para que possamos fazer isso, né? Eu acho que a gente tem os instrumentos aqui de a pública, pensar em uma formação política de forma permanente. Os partidos precisam ser protagonistas, se envolver com a sociedade civil, fazer um dever de casa que sempre nos caracterizou, que é esse trabalho de base, né? A gente não pode ficar só visitando, a gente precisa ser parte do processo e entender o que é que as pessoas estão dizendo. Para isso, você precisa vivenciar o dia a dia das pessoas. Porque senão, se você ficar encastelado, você entra numa bolha e aquilo não é a realidade da população. Então, a gente precisa aumentar, de fato, né, caminhar, porque eu acho que, para mim, um dos grande diferencial para mim nessa campanha, por exemplo, foi caminhar nas ruas, né? Fazer literalmente caminhadas, e agora voltando, agradecendo essa população, né? Dando retorno e se colocar à disposição. Eu acho que isso vai fazer diferença e a gente precisa, eu estou insistindo, assim, nós já temos o alcance da TV Câmara, mas a gente precisa encontrar outros mecanismos também, outros canais de comunicação que nos aproximem do dia a dia da população, porque sentir o pulsar das ruas, sentir o pulsar de quem está nas praças, das avenidas, isso faz diferença, né? Às vezes você precisa, o que a gente diz assim, o que é atitude? É uma pequena coisa que faz uma enorme diferença. Então a gente precisa trazer essas questões do que envolve a educação,
saúde, e sempre trazendo uma perspectiva de contraste, porque aí você vai observar o quanto essa cidade diz que está fazendo e, na verdade, está fazendo pouco, né? Então, assim, Salvador tem perdido importância do ponto de vista econômico, e isso vai se refletir no dia a dia da nossa população. E tem que apresentar os limites do discurso do empreendedorismo, porque 80% da nossa população que empreende, empreende por necessidade. Então, o que você ganha? Você vive o dia para guardar a noite, você vive, luta durante a noite para garantir o seu dia, né? Então, é algo que a gente precisa entender para fazer uma discussão com mais profundidade nessa cidade, porque, caso contrário, eu estou tornando até repetitivo, mas Salvador se coloca sem saída, né? Para essa massa, fica Salvador sempre de alguns, né? E a gente precisa dizer a importância de ter representatividade, a importância de, assim, de você ter projetos sociais de verdade nas comunidades, a exemplo de um programa de primeiro emprego, envolver a sociedade civil, das empresas associarem as empresas, porque a gente tem que disputar, por exemplo, com a nossa juventude, né, ou disputar a juventude com a esquina. A gente está perdendo muito boa, uma parte da nossa juventude, e esses dias foram muito difíceis para as famílias que perderam seus entes queridos, né, para a violência, seja a violência pela ação do Estado, ou seja pela inação. Então a gente tem que ficar assim, é preciso que a sociedade, né, tome isso como envolvendo o governo, os governos, o município, o Estado, o próprio governo federal, né, colocar a juventude no centro, né, das políticas públicas. A gente precisa, porque caso contrário, assim, a gente vai perder a continuidade. E não dá para essa cidade ficar sendo uma cidade onde você trabalha muito e ganha pouco. Não dá para você ser uma cidade onde você pode ir em um restaurante de classe média alta, onde as pessoas se conhecem, né? E isso é muito pouco numa cidade que tem quase 3 milhões de pessoas, né? Então, ela precisa trazer alternativas, precisa apresentar é, alternativa de emprego e renda, que não pode ser você ou ir para trabalhar em uma drogaria ou ir trabalhar em um grande ou pequeno ou médio supermercado para uma parte da juventude. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco, porque são empregos que pagam pouco. Não é com relação, mas é porque pagam pouco. E isso não dinamiza a, o crescimento da cidade, né? Não dinamiza a economia da cidade. Então, isso salva. E não dá para a cidade ficar dependente do carnaval, né? Quem ganha dinheiro no carnaval que pode sobreviver esperando o próximo carnaval são os setores ricos, os ricos da cidade, né? Só ganha dinheiro ali no carnaval, pode ganhar 100 milhões, 80 milhões e sobreviver o próximo carnaval. Mas para uma cidade de 3 milhões de habitantes, você não pode ficar quase que dependente só do que acontece no carnaval. Silvio, muito obrigada pela sua disponibilidade. A nossa conversa foi muito produtiva. Fico feliz de ter te ouvido e espero que o canal esteja aberto para que a gente possa conversar outras vezes sobre o que acontece na Câmara e sobre os seus posicionamentos também. Muito obrigada. Estou à disposição. Muito obrigado aí também pelas perguntas, porque perguntas bem postas e nos levam a pensar, boas respostas também. Muito obrigado. Obrigada. Tchauzinho.